Em julho de 1924, sucedeu eventos muito importantes na cidade de São Paulo. Na verdade, pouco conhecidos no grande público, mas um grupo consistente de militares, jovens quase todos, se levantaram tentando derrubar o governo de Arthur Bernardes, do presidente Arthur Bernardes, com as suas ligações em outros estados. Esse é um programa pouco confuso, mas era um programa que ia contra o domínio dos setores de Minas, das oligarquias de Minas e de São Paulo, na velha República, e era uma democratização do sistema. E, na verdade, por um privilégio maior para as Forças Armadas, que eram bastante desprezadas na época. Essa sublevação militar começou dia 5, mas não foi vitoriosa, era imediata como esperavam. Houve combates e o governo do Estado, do governador Campos, decretou a guerra total. Os canhões começaram a atacar o centro da cidade, a aviação ainda muito no início bombardeou a cidade, bombardeios que se arrastaram por dias. Foram sempre combates militares. Mas no dia 9, acontece que, lembrando o 9 de 1917, da Grande Guerra Vitoriosa, no dia 9, os trabalhadores entram em cena, apoiando os rebeldes militares. Eles entram em cena primeiro atacando os grandes complexos, as grandes fábricas alimentares. Estava tudo fechado, já há dias, havia fome, começava a fome, a invasão dessas grandes reservas alimentares, e daí começam a aderir ao movimento. O movimento militar se divide, na verdade, porque militares dizem, não, militar é militar, só militar faz sozinho. E de mais a mais, negócio operário é meio complicado. Deus não sabe onde vai chegar isso. Outros são muito felizes da situação e nesse conflito se criam batalhões operários. Vamos criar 3 batalhões operários. Curiosamente, chamam-se divididos por nacionalidades. Porque grande parte da classe operária paulista, naqueles anos, são estrangeiros, são de imigrantes. Tem o grupo alemão, tem um grupo estranhamente chamado de húngaro, mas não tem nada de estranho, porque tinha terminado a Primeira Guerra Mundial e existia, um dos componentes da guerra era o Estado austro-húngaro, que tinha se espatifado. Mas então todo mundo que era tcheco, todo mundo que era daquela região, se chamava húngaro. E depois tinha o batalhão operário, o batalhão italiano. Foram os 3 batalhões criados. Quanta gente tinha nesses batalhões? Uma questão complicada na história do Brasil é números exatos. Não se tem. É sempre, como não se teve em 17, não se teve o número de mortos, de feridos e presos, também em 24 é uma grande confusão sobre a questão de... Mas, mais ou menos, se calcula que 750 operários pegaram armas, dividiram nesses batalhões. O italiano era um pouco mais fraco, porque estava aqui um senhor muito importante da Itália, chamava Pietro Badoglio. Pietro Badoglio era um marechal da Itália, e a Itália tinha começado o regime fascista. E veio esse grande general para cá para tentar fascistizar os operários italianos. Interessante, uma história pouco conhecida, muito pouco conhecida. Ele contratou um avião para ficar jogando papelzinho em cima, escrito em italiano, ameaçando de tudo quanto é jeito os italianos, para não participar da rebelião. Mas, de qualquer forma, houve essa participação e, no final do mês, são derrotados na cidade e liderados por Miguel Costa, né?
pelo general Miguel Costa, se retiram da cidade. Se retiram, atravessam todo São Paulo, combatendo. Tem muitos combates em todo o interior de São Paulo. E esses batalhões acompanham. Não todos. Alguns abandonam, vão abandonando, é difícil, tem família. Mas sempre tem um consistente número de operários que acompanham esses militares. Esses militares vão até Mato Grosso, né? No final do Paraná, depois inicia Mato Grosso, onde encontra uma outra coluna, a Miguel Costa encontra uma coluna de Luiz Carlos Prestes, que vinha do sul, e ali se cria a coluna, que depois será chamada Luiz Carlos Prestes. E uma parte desses operários de São Paulo compuseram a coluna Prestes e fizeram uma coisa que nunca no mundo foi feita até hoje. Caminharam 27 mil quilômetros, 600 combates invictos. Foram poucos os operários que fizeram tudo isso, foram morrendo, mas ainda nós tivemos um operário que passou a ser praticamente um dos comandantes da coluna, ao lado de Prestes, foi o Landucci. Se esquecer do nome do Landucci, mas Landucci foi o chefe do batalhão italiano. E é isto. Agora, existe um movimento para que se reconsidere, se transforme, inclusive, como data pelo menos estadual, a insurreição de 24, eu gostaria de relembrar que não foi somente uma revolução, um levantamento militar, mas que houve uma participação popular e houve uma participação operária na construção desse movimento contraditório, mas absolutamente heróico. Ponto final. É nosso dia, companheiro.